Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje, dando continuidade ao nosso curso de matemática básica, nós vamos para a quarta aula. Vamos falar hoje sobre porcentagem. Só para que vocês possam ter uma ideia das aulas, né, dessa sequência de 13 aulas que nós montamos de matemática, né, básica, para que vocês possam entender ali aquilo que é extremamente necessário para a gente agilizar o cálculo, né, durante ali as questões da prova de matemática em um concurso qualquer. Então, a gente já viu aqui as operações numéricas na aula 1, né? No vídeo 1, as expressões numéricas, tá? Vimos também as frações e hoje nós vamos trabalhar com a porcentagem. Então, a porcentagem é um cálculo que normalmente aparece, né, na prova, e a gente não pode ter dúvida, né? Às vezes é bem direto, às vezes não é tão direto assim, mas vamos dar uma olhadinha naquilo que é importante, tá? Então, vamos começar pela ideia de porcentagem. Quando aparece esse nome aqui, a gente tem que entender que é por 100. Tudo que é por 100 é porcentagem. Por exemplo, quando a gente fala 3 por 100, então isso quer dizer que é 3%. Então, a porcentagem é uma fração cujo denominador é uma fração cujo denominador é o número 100. Então, quando a gente fala 0,2%, significa 0,2 em cima do 100. Então, tudo que está em cima do 100 é por cento, tá bom? Então, o símbolo de porcentagem normalmente é um número por 100, né? Esse tracinho com dois zerinhos, e esse símbolo aqui, na verdade, é a fração 100, né? É o denominador 100 e o número A sobre esse número 100. Então, toda vez que a gente fala de porcentagem, a gente está falando dessa ideia. Agora eu vou passar para vocês algumas dicas que são bem interessantes a respeito da porcentagem. Então vamos à primeira dica. A primeira dica é a seguinte, vamos lá, vamos falar sobre dicas na porcentagem, tá? A primeira dica é a seguinte, deixa eu pegar aqui, dica número 1. Quando a gente tem uma porcentagem, por exemplo, 12%, a gente pode transformar essa porcentagem numa soma qualquer, tá? Tipo 10% mais 2%. Tá? Então, toda porcentagem a gente pode transformar ela numa soma. Ela pode se transformar também numa soma 6% mais 6%. Ou então 5% mais 7%. Então, ou uma diferença. A gente fala em soma, mas pode pensar em diferença. Por exemplo, 15% menos 3%. Ou então 20% menos 8%. Então, toda porcentagem a gente pode quebrar ela em uma soma, não somente de dois valores, a gente pode pensar numa soma muito maior, do tipo assim, 10% mais 1% mais 1%, tá bom? Então, qualquer soma que gere aquele número que está na frente do símbolo de porcentagem, qualquer soma que gere, está valendo, tá? Ou qualquer diferença também, está valendo. Então, a primeira dica é essa, nós podemos quebrar uma porcentagem em somas, tá bom? Outra dica que que eu gostaria de passar para vocês é a seguinte: lembrar sempre que quando a gente fala em 10%, por exemplo, a gente está falando em 10 por 100. E 10 por 100, se a gente simplifica aqui, ó, o zero com zero, a gente vai chegar em 1 sobre 10. Então, quando a gente fala em 10% de qualquer coisa, a gente está falando em dividir essa coisa por 10. Então, quando eu divido uma coisa por 10, eu estou achando 10% dela. Tá? Então, quais são as porcentagens que a gente deveria ter sempre na cabeça para fazer o cálculo bem rápido numa prova? 10%, 5%. 5% é a metade do 10. Então, quando você quer calcular 5%, você calcula 10% e divide por 2. Então, é a metade do 10% ou é a metade do 10%. Como 10% é 1 sobre 10, então 5% é a metade de 1 sobre 10. Então, quando a gente calcula 10% e depois calcula a metade, a gente vai achar 5%. Qual é o outro valor? 1%. 1% seria um valor que a gente deveria ter sempre na cabeça, que é 1 sobre 100. Ou seja, quando você dividir um valor por 100, você está achando, na verdade, 1% daquele valor. Quais são os outros valores? 50%. Então, 1, 10, 1, 5 e 50 são valores que a gente deveria ter na cabeça toda hora. 50% é 50 por 100
E 50 por 100 é 1 sobre 2. É só dividir aqui em cima por 50 e aqui embaixo também por 50. E a gente vai chegar em 1 sobre 2. Ou seja, toda vez que a gente calcula metade de um valor, a gente está descobrindo ali 50% daquele valor, tá bom? Uma outra dica, tá? Uma outra dica, seria a terceira dica, é a seguinte. Quando a gente trata de porcentagem, a gente pode falar dela na forma decimal. Por exemplo, quando eu tenho 4%, então eu tenho 4 por 100, e isso é 0,04. Então, quando eu tenho 4%, eu tenho 4 por 100, então eu tenho 0,04. Então, essa forma decimal, a gente sempre tem que estar presente, né, na porcentagem. O que acontece? Quando a gente dá um aumento ou dá um desconto em porcentagem, né? Tipo assim, vamos dar um aumento de 10%. O que acontece? Ora, se eu tenho um objeto A e vou aumentar esse objeto A em 10%, então eu vou ter que calcular 10% dele, tá? 10% daquele objeto. Então, nesse caso aqui, eu tenho A mais 1/10 de A. Ora, 1/10 é 0,1. Então, eu tenho A mais 0,1 de A. E isso vai dar 1,1 de A. Observa que a gente tinha o objeto A, aumentou 10% e apareceu 1,1. Se você tirar o 1 que está aqui na frente, vai sobrar 0,1 de A. Então, quando a gente dá 10%, na verdade, a gente aumentou 0,1 de A. Porque 10%, né, pensando em decimal, seria 0,1. Quando a gente soma o A, que é o número 1 aqui na frente do A, com esse 0,1, a gente vai ter 1,1 de A. Então, quando a gente multiplica o A por 1,1, a gente está, na verdade, dando 10% em cima do valor. Então, 1,1 vezes o A é 10% a mais em cima do valor original. Então, sempre que a gente quer gerar um aumento, a gente pode pensar assim, olha só. Se eu tenho 100%, e 100%, na verdade, é o número 1, e quero aumentar 10%, né? 10% de um determinado valor. Então, eu quero aumentar 0,1. No final das contas, eu vou ter 1,1 ou 110%, porque eu estou dando um aumento, né? Então, aqui eu vou ter 1,1 do valor original. Então, se eu tenho o valor original A, que é 100%, quando eu dou 10% em cima, né? Eu vou ter 1,1 de A. Então, pessoal, fica ligado assim, ó. Quando você tem um valor e dá 20% em cima dele, você vai dar 0,2 de A. É a mesma coisa que multiplicar ele por 1,2. Então, quando a gente quer dar um aumento, a gente vai somar a parte decimal em cima do número 1, ou 1 mais a parte decimal. Automaticamente, a gente vai ter um número que vai multiplicar pelo número original, já dando o aumento em cima. Isso sempre funciona? Sim, sempre funciona. Então, sempre você pode pensar em dar um acréscimo baseado, então, em decimal. E o desconto é a mesma coisa, né? Seria uma quarta dica. Deixa eu passar aqui para uma outra tela. Então, continuando com as dicas, vamos pensar numa quarta dica. Se eu quero dar um desconto, por exemplo, de 30%, eu tenho um valor A e eu quero dar um desconto de 30% de A. Seria isso daqui, 30% de A. Ora, isso é pegar o valor A e 30% é 0,3, tirar 0,3 de A. Isso daqui vai dar 1 menos 0,3 de A. Isso vai dar 0,7 de A. Observe que você está multiplicando agora por um número menor do que 1. Toda vez que você multiplica qualquer coisa por algo menor do que 1, você vai diminuir o valor daquela coisa, tá? Que era o contrário da ideia anterior. Na ideia anterior, quando a gente multiplicava um valor por um número maior do que 1, você vai aumentar aquele resultado, tá? Então, você está dando um aumento quando o número é maior do que 1. Quando o número é menor do que 1, você está dando um desconto. Então, quando você multiplica qualquer coisa por um número menor do que 1, você está dando um desconto. No caso aqui, o desconto é o que falta para 1, 0,7. O que falta para 1? Falta 0,3. 0,3 foi o desconto de 30%. Então, a gente sempre pode pensar em aumento a partir do 1 e em desconto a partir do 1, tá? Isso é muito interessante para pensar em porcentagem. Sempre muito interessante. Pessoal, agora, você quer calcular a porcentagem de alguma coisa, né? Seria uma quinta dica.
Vamos imaginar que você tem um determinado valor, 120, e você quer aumentar esse valor em 20%. Você pode pensar assim, eu quero aumentar ele em 20%. Só que 20%, na minha cabeça, é 10% mais 10%, tá? Então, se eu der 10% em cima e depois mais 10%, somar esses dois valores, eu vou dar 20%. Ou calcular 20%. Então, vamos lá. 10% é só dividir por 10. Se eu pegar 120 e dividir por 10, eu acho 12. Se eu pegar 10%, de novo é 12. Se eu somar 12 mais 12, eu vou achar 24. Então, 20% de 120 é 24. Como é que a gente faz isso? Então, presta atenção. Vou pegar outro número aqui. Vamos pegar aqui 480. E vamos calcular 15% disso. Vamos calcular 15% disso aqui. Como é que a gente calcula 15% disso? Né? 15% disso aqui seria 10% e 5%. Só que 5% é a metade de 10. Então, eu posso pensar assim, 10% disso aqui é 48. Então, coloca aqui 48. 5% é a metade do 10. A metade do 10 é 24. Se eu somar esses dois números, eu vou pegar 40 mais 20, vai dar 60. 8 mais 4 vai dar 12. 60 mais 12 vai dar 72. Então, 15% de 480 é 72, tá? Se a gente quiser dar o aumento, né, aumentar o valor, a gente vai pegar e somar esse valor a esse valor, tá? Se quiser dar o aumento, tu vai somar agora. Então, pessoal, calcular a porcentagem em cima de um número é bem tranquilo. Você tem que ter na cabeça aquilo que eu falei lá no início. Você tem que saber calcular rapidinho 10%, ajuda muito. 5%, que é a metade do 10%. 1%, que é a centésima parte de um valor. E 50%, que é a metade daquele valor, tá? Esses números é bom a gente ter na cabeça. O restante, a gente tira a partir deles, tá? Mas é bom sempre saber calcular rapidinho. Agora, uma sexta ideia aqui. Uma sexta ideia é o seguinte. Vamos imaginar que você tem que calcular 5% ao quadrado. Tá? Então, pessoal, quando a gente eleva ao quadrado, tira a raiz, multiplica e divide, a gente nunca faz o cálculo direto. Se você fizer o cálculo direto, você vai perder a questão. Como assim direto? Se você pegar 5% ao quadrado e você trabalhar com 25%, você vai errar. Tá? Você não pode pegar o 5, elevar ao quadrado e dar 25%. Não faça isso, que você vai perder a questão na hora. Como é que você resolve, então, 5%? Você pega 5 por 100 e eleva ao quadrado. Aí você vai ter o que aqui? Vamos simplificar antes, para não perder tempo. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 20. Então, você vai ter 1 sobre 20 elevado ao quadrado. Isso daqui é 1 vezes 1 e 20 vezes 20. Agora, eu vou passar uma dica para vocês. Para essa resposta ser dada em porcentagem, é só multiplicar por 100. Tudo que você quer transformar em porcentagem, você multiplica por 100. Automaticamente, aquilo se transforma em porcentagem. Então, tudo que você quer transformar em porcentagem, qualquer número, você multiplica ele por 100, tá bom? E aí, automaticamente, ele se transforma em porcentagem. No caso aqui, 100 dividido por 20, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Ainda dá para dar uma simplificada aqui, 5 sobre 20, Então, dá para dar uma simplificada, a gente vai ter isso aqui. Deixa eu escrever. Vai ter 5 vezes 1, 5, sobre 20. E isso já está em porcentagem, tá? Já está em porcentagem. Então, se dividir 5 por 20 aqui, de repente, como é que divide 5 por 20? Se aqui embaixo tivesse o número 100, seria fácil de fazer o cálculo. Seria bem fácil. Se na parte de baixo tivesse o número 100. Se eu multiplicar aqui por 5, dá 100. E se eu multiplicar aqui por 5, também dá 25, no caso, né? Então, a gente vai ter aqui, 25 sobre 100 em porcentagem. 25 por 100 é 0,25%. Então, quando você eleva 5% ao quadrado, o resultado é 0,25% e não 25%. Então, como é que você faz isso? Você tem que abrir a fração. Tem que abrir. Aí simplifica, gera esse númerozinho.
aí vai elevar ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, multiplica por 100 e nasce a porcentagem. Tudo que você quer em porcentagem é só multiplicar por 100 que nasce a porcentagem, tá? Então, pessoal, nunca elevem ao quadrado de forma direta. Dica 7. Nunca tirem a raiz de forma direta. Tipo, eu quero tirar a raiz de 16%. Aí, se a pessoa vai lá e fala assim, isso aqui vai dar 4%, já errou, tá? Vai perder a questão. Qual é a maneira correta de tirar a raiz quadrada de porcentagem? É a gente colocar 16%, que vai dar 4 por 10, aí multiplica por 100, porque tudo que a gente quer em porcentagem tem que multiplicar por 100. Isso aqui vai dar quanto? A gente pode dividir aqui esse zero com esse zero, e a gente vai ter aqui, 4 vezes 10, 40%. Então, a raiz quadrada de 16% é 40%. Aí você fala, mas é maior? Sim, é maior. Tá? Então, elevar ao quadrado não pode ser direto, tirar a raiz também não pode ser direto. Uma oitava dica. De repente, você chega lá e quer multiplicar duas porcentagens. Você quer multiplicar, por exemplo, 8% vezes 3%. O que você não vai fazer? Multiplicar esses dois números por cento. Se você fizer isso, você vai perder a questão. Aí você fala, como é que eu faço isso? Você transforma em 8 por 100 vezes 3 por 100. Aí você quer isso em porcentagem, multiplica por 100. Então, tudo que a gente multiplica por 100 se transforma em porcentagem. Então, você multiplica por 100, aí você divide esse 100 por esse 100 aqui. Aí você vai ter lá em cima 8 vezes 3, 24 por 100. E isso já está em porcentagem. E 24 dividido por 100 é igual a 0,24%. Então, 8% vezes 3% vai ter que dar 0,24%. Tá? E outra coisa que você não deve fazer nunca é dividir. Por exemplo, se você dividir 18% por 6%, e aí você chega lá e diz que isso aqui dá 3%, se você fizer isso numa prova, você vai perder a questão na hora. Não pode dividir. Você tem que fazer como esse cálculo? Você tem que pegar 18% e dividir por 6%. Aí, esse resultado aqui vai dar 18 por 100 vezes 100 por 6. Aí você simplifica o 100 pelo 100. Aí vai dar 18 por 6. E aí vai dar 3. Aí você fala, viu? Deu 3%. Não. Agora a gente vai transformar em porcentagem multiplicando por 100. Quando a gente multiplica por 100, é que o número volta a ser porcentagem. E nesse caso aqui, 3 vezes 100 dá 300%. Então, 18% sobre 6% dá 300%. Tá, pessoal? Não é do jeito que a gente pensa. Tá? Não é elevando ao quadrado, não é tirando a raiz quadrada, não é multiplicando e não é dividindo. Tome esses cuidados e você vai acertar qualquer questão de porcentagem, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto, corrijo os exercícios e vocês ficam aí com essas ideias, treinam essas ideias que está no PDF que eu entreguei para vocês. Um grande abraço, até mais. Tchau.